Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Estamos aqui com a disciplina de arte. E quem vos fala é o professor José Carlos Queller, né? E hoje nós vamos trabalhar o quê? O que a gente vai trabalhar? Conceitos lá do movimentos e períodos das artes visuais, né, pessoal? Então, conceituar os movimentos e períodos das artes visuais que surgiram após a Idade Média. Sintetizar e ilustrar diferentes visões de arte na sua modernidade e contemporaneidade. Então, a gente vai citar como que funciona a partir da Idade Média e depois a gente vai explicar cada um para vocês aí por alto. Você já ouviu falar no termo movimento artístico? Eu garanto que sim, vocês adoram. E tem muita gente que adora o tal do movimento do Renascimento, né? Você vai lá para a 8ª série, é Renascimento. Você vai para a 6ª série, é Renascimento. 6º ano é Renascimento. Você vai para o 1º ano, é Renascimento. Você não aguenta mais Renascimento, mas você gosta do Renascimento. Você respira Renascimento. Mas hoje a gente vai só citar o Renascimento, mas a gente vai falar dos outros também, tá, pessoal? Já ouviu falar no Renascimento aqui? Ó, de novo, meu Deus do céu. Olha que maravilha, hein? Então vamos lá. Como é que funciona a partir da Idade Moderna, tá, pessoal? Então, a gente tem ali, a partir de 1300, 1400, para alguns, 1400, né? A gente tem o período da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela começa com a maravilha do Renascimento. Olha que ótimo, né? É o renascimento do mundo, das artes visuais, da ciência e tecnologia, né? É o período de maior avanço cultural. A gente depois tem a Idade Contemporânea. Aqui, ela vai a Idade Moderna até o pós-impressionismo, né? E depois ela começa a partir ali dos outros movimentos que a gente vai ver. A arte moderna, né, que é diferente de Idade Moderna, tá, pessoal? A gente vai diferenciar isso também. E a arte contemporânea. Então, Idade Contemporânea, diferente de arte contemporânea, Idade Moderna, diferente de arte moderna. Então, vamos à Idade Moderna. O Renascimento, Maneirismo, Barroco e Rococó. Fácil, né? Então, fácil. Vamos, Renascimento, Maneirismo é um período de transição entre o Barroco e o Renascimento, né? E o Rococó, que é uma transição ali, né? Uma visão mais requintada, mais fútil do Barroco. Então, qual que é o Renascimento na Idade Moderna? A gente tem a valorização da estética artística da Antiguidade Clássica, então, o resgate à cultura greco-romana, né? Defendia a ideia de que há explicação científica para a maioria das coisas. Então, um período de enorme avanço cultural. A gente tem, né, as teorias do heliocentrismo, né, que o Sol agora é o centro do universo. A gente tem a evolução e a descoberta da corrente sanguínea. Então, os artistas e as pessoas da época começam a estudar o corpo humano. No início, né, às vezes você tinha qualquer dor de cabeça, eles iam te sangrar para os maus espíritos saírem. Que maravilha! Era a sangria. Aí começa, então, toda essa parte científica também do descobrimento do nosso corpo. Fora, né, que é um período de grandes avanços de descobrimentos, não só culturais e artísticos, mas também de localidades. O Brasil foi descoberto em 1500, na Alta Renascença, né? A América foi descoberta. Graças ao quê? A caravela. Caravela aqui e os instrumentos de navegação que foram aperfeiçoados, a bússola e o astrolábio, mas a caravela que era o barco que ganhou o seu leme, que é o seu método de dar direção, né? E seguiam a bússola, descobriram os novos mundos, o novo mundo, olha que maravilha. Então aqui a gente tem uma obra, né, que disputa do Sacramento do Rafael Sanzio, maravilhosa, né? Então ela tende a uma obra mais centralizada, perspectiva, né? Ela tem uma figura central, ela tem divisões muito bem estipuladas, e o fundo da obra renascentista, ele é um fundo claro, um fundo nítido, tá? E também tem a técnica, né, aqui é a lamentação sobre o Cristo morto, então a técnica do escorço, que é da virada de perna, dessa perspectiva corporal, que até então a gente não tinha, existia mais uma frontalidade nas obras de arte, né? O maneirismo é a estilização exagerada, oblíqua e assimétrica. Então, como o Renascimento veio com a simetria, com a coisa simétrica, aqui ele começa a deformar isso para atender para um barroco, tá? Então, o uso de espirais, proporções, volumes e perspectivas inadmissíveis. Então, o cara que era renascentista, ele não admitia muita coisa. Apesar de que nós temos um grande nome do Renascimento, que ele teve sua fase maneirista, que é o Michelangelo, né? Que
viveu 89 anos, ele viveu bastante. Né? Então, a gente tem aqui, olha o excesso do contorcionismo aqui, tá? Aqui já é uma coisa mais fora da igreja, o assímbolo, né? Que é lá na República Tcheca, tudo, que eles trabalhavam mais uma coisa mais figurativa, que é o precursor do surrealismo. Mas olha essa coluna do Écoles e Nesso aqui, de como que é esse excesso de contorcionismo, que é contorções inadmissíveis, né? Temos o barroco, que é o emocional sobre o racional, entrelaçamento da arquitetura, escultura, composição assimétrica, violentos contrastes de luz e sombra, né? Então, o claro e escuro que a gente viu no Renascimento, ele vai ser muito a ferro e fogo no barroco, né? Vai parecer que você tem um refletor, como este que me ilumina, e dá o foco exatamente para o que eu quero. Então, é um período de contrastes, bem sobre o mal, a igreja vem depois de uma inquisição maravilhosa, né, de uma reforma protestante, então ela quer se reimpor, né, no cenário, e ela vai buscar na arte essa reimposição, essa força de novo, né? Então você tem, a igreja tem a reforma protestante, a igreja surge com a contra-reforma. Então, tudo que liberou, teoricamente, no Renascimento, no Barroco, ela falando, tudo acabado. Voltou a caça às bruxas, olha que maravilha, fogueiras, etc. Então, muita gente que lá no Renascimento foi, né, por exemplo, Galileu, você que falou que a Terra é redonda, tudo, vai ter que desmentir. Se não desmentia, ia para a forca, queimava lá na fogueira, fazia qualquer coisa. Então, esse era o Barroco. Mas é um movimento riquíssimo dessa perfeição na pintura e esse sentimentalismo enorme. A gente tem expressões faciais que a gente não tinha no Renascimento, né? Então, quais movimentos estudados, primeiro teste, estudados na Idade Moderna, tinham por característica o contorcionismo? O Renascimento e o maneirismo ou o Barroco e o maneirismo? Gente, vou dar um tempinho que essa está fácil, a gente já volta. Voltando aqui, pessoal, a gente está falando de movimentos períodos a partir da Idade Moderna. Lógico que quase os movimentos da Idade Moderna tinham característica de contorcionismo. O Renascimento ele era uma coisa mais formal, né? Mais idealizada. O Barroco é o sentimento, o maneirismo, então é aquela transição maneirismo e barroco. A resposta correta, a letra B de bola. Prosseguindo, temos o Rococó. Rococó era uma arte para a aristocracia, uma arte fútil. Ela não tinha um propósito religioso que a gente tinha tanto no Barroco, no Renascimento, greco-romano, até aquela coisa mais livre do maneirismo. Era uma arte fútil, era o cara balançando, era muita riqueza, muito dinheiro. Para quem tinha dinheiro, era o retrato que a gente tinha hoje, né? O uso de dourado, formas, curvas, elementos decorativos, como laços, flores, cores suaves, isso a gente tinha na composição. A gente tem aqui o Fragonard, né? A moça do balanço, olha que maravilha, 1768, e o ornamento aqui bem luxuoso, né? Da cômoda, então tinha essa puxava na riqueza do barroco, né? Que a gente tinha, mas em compensação era uma coisa mais fútil, o barroco era uma coisa mais direcionada. Idade contemporânea, aqui a gente começa a idade contemporânea, que é o neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo e pós-impressionismo. Ali a gente acaba um período inteiro. Então a gente vai lá com o neoclassicismo, que ele vai resgatar os modelos do classicismo grego-romano, que era o quê? Usado pelo quê? Pelo Renascimento, bem como as teorias do Renascimento, pessoal. Então ele vai pegar aquelas teorias do Renascimento e vai elevar
ao extremo, aquelas teorias greco-romanas, ele acha que é o resgate do clássico, só que ele vai aperfeiçoar, né? Então, vai ser inadmissível ver pinceladas, a gente não vai conseguir detectar as pinceladas nas obras neoclássicas, tá? É característica dele mesmo as obras, a gente tem aqui meio uma diferenciação, vamos ver se consigo passar aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a arte de Napoleão, aqui a gente retratava reis, santos, e aqui você vai retratar no neoclassicismo imperadores, por aí vai, né? Então aqui Napoleão atravessando os Alpes do Louis David, veja que a caracterização é a mesma do que a gente tem uma obra do Rafael Sanzio de 1550. Você tem a mesma claridade no fundo, né, que era o barroco, a gente já via mais uma escuridão, né? Mas a expressão, ela não tem já uma expressão facial, uma coisa mais formal, tá? Mas olha como é que é a composição, a diferença é que aqui você vê pincelada e aqui você não consegue ver pincelada, tá? Então, é uma releitura do Renascimento? Não deixa de ser também. Então, o romantismo já surge na mesma época para contrapor isso, né? Caracterizou-se pela ênfase de emoções no individualismo e na exaltação da natureza. Qual o movimento artístico que a gente já passou hoje que trabalha com emoção? O tal do barroco, né? Então, reivindicavam ideias conflitantes, a fantasia, os sentimentos, a nostalgia e o subjetivo. Então, quem que remetia aos contrastes? O barroco, e o romantismo vai trabalhar isso aí também. Então, a gente pegou duas características, duas obras também, a liberdade guiando o povo, a temática aqui é uma, né? De idealização, aquela mulher com os seios de fora, a bandeira da França, da Revolução, tudo muito idealizado, os caras bem, né, um menininho. E aqui a gente tem a Ronda Noturna do Rembrandt, que é uma obra barroca. Veja a caracterização da iluminação, é muito parecida, né? Então a influência vem de lá também para vocês perceberem isso, tá? O realismo. O realismo buscava apresentar uma realidade mais voltada à contemporaneidade, né, a veracidade do fato, o racionalismo. Então, o neoclassicismo, o romantismo e o realismo, elas trabalham praticamente num período de época bem parecido, tá? Só que o realismo, ela vai pegar a parte industrializada da coisa. O mundo está evoluindo, está se industrializando, né? Por que eu tenho que remeter ao meu passado? Por que eu não trabalho o meu contemporâneo, o que eu estou vendo, as pessoas do campo, as pessoas da indústria, é isso que ela vai tratar, tá? Então a gente, os catadores, as espingadoras, né, do Millet, né? Então são coisas simples, então não tem mais aquela temática de retratar reis, rainhas, imperadores, né, santos. Isso você não vai ver no realismo, tá? Então aqui, ó, o reencontro do Courbet, também você vê uma pessoa encontrando, é o cotidiano mesmo, né, disso aí. Aí a gente chega no impressionismo. O impressionismo vai se basear na fotografia, né? Então, nesse período, 1820, 1830, 1840, surge a fotografia. E o impressionismo é um dos grandes movimentos que vai trabalhar, vai ver como uma concorrência à fotografia, mas vai se apropriar dela. Então, para retratar a realidade, eu tenho a fotografia. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a impressão do real, com pinceladas curtas e dissociadas, uso de técnicas de pintura, valorização e ação da luz natural. Então, o que você vai ver aqui? É a primeira vez que o artista não vai usar a paleta de cores, que é aquela pranchetinha que ele misturava a cor. Tá? A cor vai ser misturada diretamente na tela. Como? Uma pincelada do lado da outra, do lado da outro pigmento. É o princípio dos pixels que você tem hoje, né? Se você dá um zoom, você vai ver isso. Esse é o princípio do impressionismo. Então, a primeira obra foi a Impressão ao Nascer do Sol. São obras para se ver de longe, que elas dão a impressão da realidade, né? Vale lembrar que os artistas, isso já caiu em Enem, vestibulares, os artistas impressionistas, eles não idealizam nada, como a gente tinha no Renascimento e em outros movimentos. Eles buscam a impressão do real, de acordo com a luminosidade do dia, luz e sombra. Poxa, mas ele está fazendo entardecer, como é que daqui a meia hora vai ter entardecer? Por isso que muitos vão se utilizar do artifício da fotografia. Eles vão tirar a foto, né, e com aquela foto, que era preto e branco na época, que é a melhor foto para se ver contraste de iluminação, eles vão continuar fazendo isso. E o Degas foi um que utilizou bastante isso, tá? Aqui, ó, dança clássica do Degas, para imortalizar aquele momento, para depois conseguir pintar, tá? O pós-impressionismo, que trouxe a inspiração do impressionismo, mas com tendências de experimentação,
da força da imagem, contorno e segurança da liberdade de cor. Então, o que você tinha uma coisa mais reprimida no impressionismo, né, o pós-impressionismo você vai ter o pontilhismo, você vai ter uma técnica e tendências diferenciadas, como Gauguin, Van Gogh, né, o próprio Serrault, então, o Toulouse-Lautrec vai trabalhar outras coisas, então vai ser bem bacana. Aqui uma obra do Van Gogh, A Noite Estrelada, pessoal. Segundo testezinho, para você bem básico. Observadores atentos da natureza, os impressionistas passaram a retratar as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar, ou B, usava pinceladas rápidas de cores dissociadas diretamente na tela. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta, pessoal. Voltamos aqui, pessoal. Então, assim, observadores atentos da natureza, os impressionistas passaram a, letra A, retratar as cores que idealizavam, nós falamos sobre isso, de acordo com o reflexo da luz, ou letra B, usar pinceladas rápidas de cores dissociadas diretamente na tela. Lógico que eles não idealizavam nada, e eu frisei isso. Eles procuravam o quê? Retratar o que tinha a impressão da realidade, tá? Então a letra A está errada. Eles usavam pinceladas rápidas, curtas, né, de cores dissociadas. Não tinha mais a paleta de cores, era direto na tela. Lembra que eu falei isso? Então a resposta correta, letra B, de bola. Prosseguindo, arte moderna. Falamos de idade moderna, arte moderna a gente entra já nas grandes vanguardas, né? Você pode relacionar a arte moderna às vanguardas, é o período das vanguardas, que é o que a gente chama de além do seu tempo. Elas vão surgir misturadas, paralelas, não numa data definida exatamente, cronologicamente, como a gente tem. Então, a gente tem o expressionismo, né, alemão, que tem o abstrato, tem várias derivações, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, né, que é a parte do Giacomo Balla, que fala sobre a movimentação, ele procura retratar essa movimentação, essa agilidade do tempo e da modernidade, o cubismo, que é a desfragmentação, que a gente tem ali o grande nome, o Picasso e o Georges Braque, né, aí tem o cubismo analítico, sintético, né, o fauvismo, que é a ideia da expressão do cor, que vai inspirar também o cubismo, o expressionismo, que é a arte da emoção, é uma das primeiras grandes artes que não tiveram críticas de especialistas, né? Porque ela vai trabalhar o sentimento e quem somos nós para julgarmos o sentimento dos outros, né? A gente vai ter o Munch, né? O Munch, né? Para quem sabe, lá do grito, como uma dos principais artistas impressionistas. O dadaísmo, que a gente tem aquela arte anti-arte, né? Em plena Primeira Guerra Mundial, que o mundo se desconstruindo, por que construir, né? E o surrealismo, que é a arte voltada para o psique, né? Para as teorias freudianas, né? Da psicanálise, para o onírico, para o sonho, é bem isso, né? E a arte contemporânea, que são as artes que a gente tem hoje em dia, que a gente vai direto. Começa ali com o pop art, com o Andy Warhol, com a ideia das sopas Campbell, de popularizar os artistas da televisão, tudo, o op art, a arte conceitual, o abstracionismo, o grafite, né, que a gente tem o Basquiat, a gente tem a body art, que é a arte do corpo, né, que é o piercing, a tatuagem, a gente tem a performance, o happening, a instalação,
né, que é aquele que são momentos em museus que você vai hoje, que você interage com a obra, você tem a interferência, que é quando esse movimento aparece no meio da rua, é uma interferência artística no meio da rua, é um orelhão incrementado, é um prédio embrulhado para presente, feito de Natal, isso é uma interferência, e a cyberarte, que é aquela arte, né, cibernética, aquela arte da internet. Então, essas são as artes contemporâneas, tá, pessoal? Último testezinho para vocês. Quais movimentos a seguir buscaram inspiração no Renascimento? Letra A, neoclassicismo e realismo. Letra B, neoclassicismo e romantismo. Eu vou dar um minutinho para você, a gente volta em definitivo. Voltamos aqui, professor José Carlos, então, quais os movimentos a gente buscaram inspiração no Renascimento? Lógico, quem buscou mais foi o neoclassicismo, né, que é aquele resgate ao clássico, só que sem as pinceladas, e o realismo, ele vai usar a ideia do clássico, mais voltada para a contemporaneidade. Ele não vai retratar a arte grego-romana, ele não vai retratar nada daquilo, vai retratar o povo no dia a dia, no contemporâneo, né, o movimento, a industrialização. Então, a resposta correta é a letra A. E o que vimos na aula de hoje? Analisamos os movimentos e períodos que surgiram após a Idade Média, focada na arte da Idade Moderna e na arte contemporânea, né, na Idade Contemporânea, e a gente viu, citamos ali a Idade Moderna e a arte moderna e a arte contemporânea também, né? Separou muito bem isso, a gente se vê em breve, pessoal. Até lá!